Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live Mulheres da Bíblia. Hoje estou num cenário um pouco mais diferente. Estou na casa da minha mãe aqui em Maricá, mas isso não impede da gente fazer a obra de Deus. Alana, tudo bem? Fábio, Márcia, muito obrigada a todos que estão entrando. Mais uma live, a gente vai falar hoje sobre a mulher de Ló, para a glória de Deus. Então, chama alguém, convida. Eu sei que hoje é um dia atípico, mas é um dia que a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus. Imagino que estejam todos em família, em casa, mas a gente não pode deixar de falar de fato que é importante, que é primordial, e a gente vai aprender bastante do que fazer e do que não fazer com a mulher de hoje. Gente, antes de começar a falar sobre a mulher da Bíblia que a gente escolheu para o dia de hoje, que é a mulher de Ló, eu quero poder dizer para vocês que o ano tá acabando, faltam 5 dias aí, praticamente para acabar o ano. Ingrid, obrigada pelo carinho por ter entrado. Tô em Maricá, hein? Tô na casa da mamãe. Daqui a pouco a gente se vê. Gente, olha só, o ano tá acabando e eu, em oração, pedi a Deus uma instrução para esse próximo ano. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi fazer um estudo para mulheres da Bíblia, para as mulheres que têm chamado de falar de Deus, que têm vontade de conhecer a palavra de Deus e, junto comigo, engatinhar. Junto comigo conhecer. Então, tem 2 propósitos. O primeiro é essa live. Então, todo sábado eu tenho um compromisso com você, primeiramente com Deus e com você, para a gente poder juntas crescermos em conhecimento na palavra. Então, eu me preparo, eu estudo, para que a gente venha ter esse tempo aqui em dedicação da glória de Deus, tá bom? Tá meu esposo aqui, do meu lado, intercessor nato. Ô, glória! Vai aparecer, amor? Ele tá aqui intercedendo por mim. Dá um oi aqui pra galera. E aí, povo de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Bom estudo, tá bom? E a segunda coisa é que esse ano que vai começar, a gente vai começar a ler a Bíblia. A gente vai começar a ler a Bíblia em ordem cronológica. Qual é o intuito? Primeiro, ler a palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, isso é uma forma da gente motivar, da gente juntas começar a ler a palavra de Deus, porque eu sei que na hora de ler a palavra dá sono, dá cansaço, dá dor de cabeça, aparece um monte de coisa para fazer, e a verdade é que juntas a gente vai conseguir caminhar, juntas a gente vai conseguir ir mais longe. Então, em nome de Jesus, chama uma pessoa, chama um parceiro, coloca lá no grupo. Quem não entrou no grupo ainda, me chama, a gente vai colocar você no grupo. Qual é a intenção? Leu aquele capítulo de hoje, destinado para o dia 1º de janeiro de 2022, bota lá no grupo. Eu li, eu venci um dia. Segundo dia, a mesma coisa. Vamos juntas nessa, caminhando, lendo a palavra de Deus, conhecendo, buscando. Isso aí, Elana, muito animada. Também estou muito animada, porque eu quero romper. Eu quero que 2022 seja um ano de romper. Então eu quero, não só para minha vida, eu quero para vocês também. Então a intenção é essa, a gente crescer juntos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o estudo para a glória de Deus. Minha pastora Rosa, obrigada pelo carinho. Pastora, eu tô falando aqui que 2022 é o nosso ano de romper. Vamos aí fazer um estudo todo dia, a leitura da palavra em ordem cronológica. Tá lá no grupo, já coloquei, pra gente nesse ano de 2022 começar. Todo ano a gente vai colocar lá, todo dia a gente vai colocar lá no grupo quem leu, quem... Gente, eu já li, leia, vamos motivar uma outra, vamos juntos, porque em unidade a gente é mais forte, a gente é igreja, vamos ajudar, vamos despertar espiritualmente. Então assim, eu estou com vocês com isso, tá bom? E todo sábado a gente tem um encontro de aprender um pouquinho mais. A gente já tem mulher, tá tudo cronometrado aí, a gente vai ter participações de outras pessoas, de pastoras para ajudar aqui na live. Não vai ser só eu dando essas lives, já tem outras mulheres que já estão escaladas, que já estão se preparando. Então vai ser tudo para honra e glória do nome do nosso Deus, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos falar sobre a mulher de Ló. Karine, quem é a mulher de Ló? A Bíblia não cita o nome dela. A Ló é o seu esposo e a Bíblia conta a história dele. Então a gente vai aprender um pouquinho da história dele. E a passagem que a gente vai estudar está lá no livro de Gênesis. Se você perceber um pouquinho, a gente está fazendo bem em ordem cronológica. A gente falou sobre Eva, a gente falou sobre Sara, a gente falou sobre Agar, e agora a gente tá falando sobre Ló. Então tá em ordem já cronológica, a gente tá estudando as mulheres da Bíblia, tá bom? Só na próxima live
que vai ser uma live especial, porque vai ser a virada do ano, ano novo. E a gente vai falar sobre a mulher de Provérbios 31. Essa você não pode perder. Gente, tá impecável esse estudo de mulheres de Provérbios 31. É tudo que eu e você precisamos ser para 2022. Então, por favor, não falte essa live. Essa live vai fazer muita diferença na nossa entrada de ano, na nossa trajetória, no que a gente precisa fazer, no que a gente precisa não fazer para 2022 ser o ano de romper de crescimento espiritual. Amém? Então vamos lá, a mulher de Ló é citada em Gênesis 19 e em Lucas 17, do 28 ao 32, tá bom? Então, essa mulher ela é mencionada 2 vezes na Bíblia e a gente não sabe o nome dela. A gente vai estudar muitas mulheres, como eu já disse aqui, umas com exemplos positivos, boas, e outras a gente vai estudar com uns exemplos negativos, que é o caso da mulher de Ló. Só que os ensinamentos negativos, eles servem também para nos ajudar ao que não fazer, que a gente deve não fazer. Então, como eu já disse, ela é mencionada 2 vezes na Bíblia. E das 2 vezes que ela é mencionada, ela é lembrada como uma advertência a nós, a todas as mulheres. E não só as mulheres, a todas as pessoas, tá bom? Paz, Elba, muito bom te ver aí. Sil também. Gente, vamos junto lá. Estamos falando sobre a mulher de Ló. Então, primeiro, vamos recapitular um pouquinho para você que não conhece a história, para você lembrar um pouquinho disso, tá? Então, quem era Ló? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho do patriarca Abraão. A gente vê isso lá em Gênesis 11, 27. E aí você sabe que Deus, ele prometeu para Abraão uma nação. E lá no capítulo 12... juntamente com essa promessa, Deus deu uma orientação para Abraão, que ele precisava o quê? Obedecer. Então, lá em Gênesis 12, do 1 ao 4, fala isso. Perceba que era para Abraão sair da casa dele, da terra dele e do meio dos seus parentes e ir para uma terra que Deus iria orientar. Porém, infelizmente, Abraão, ele seguiu, ele obedeceu, mas obedeceu pela metade, porque ele levou o seu sobrinho Ló com ele, que era filho do seu irmão. Então, no capítulo 13, a gente vê quem? Ló, juntamente com Abraão. E eles se tornaram ricos, eles cresceram em gados, em rebanhos, em quantidade de pessoas, e eles aumentaram tanto que os seus pastores, os pastores que cuidavam dos seus rebanhos, começaram a brigar entre si. E aí eles, nesse momento, lá em Gênesis capítulo 13, eles decidiram se separar. E eu vou ler para você entender, só para a gente contextualizar quem é Ló e o cenário que eles se encontram e o porquê que eles se separaram, tá bom? Então, antes disso, meu marido me lembrou ali, ó. Gente, se essa palavra falar com você, coloca uma florzinha, uma folhinha, tem tudo um propósito. O início desse trabalho, Lives de Mulheres da Bíblia... o estudo que a gente vai fazer em ordem cronológica a partir de 2022, tudo isso tem um propósito. E eu creio que cada um de vocês faz parte desse propósito, faz parte. Então, assim, somos uma construção, né? Então, fazemos parte dessa árvore. Vocês vão entender futuramente, porque eu vou abrir, vou explicar. Mas se falar com você essa mensagem, você coloca uma folhinha aí, porque eu vou saber que você está recebendo, que você está se enchendo da presença de Deus, amém? Então, vamos lá. Angélica, muito obrigada por ter por aqui. Cris, vamos lá, gente. Gênesis 13, se você tem sua Bíblia, pegue aí para acompanhar junto comigo. Gênesis 13, do versículo 6 ao 12. Diz assim, eu vou ler para facilitar o nosso estudo. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus, e habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não é esta toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim e escolheres a esquerda. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando
se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Então, gente, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Abraão, ele foi e virou para Ló e falou assim: eu vou deixar você escolher. Se você dizer que vai ficar na esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ficar na direita, eu vou para a esquerda. Deu a oportunidade para Ló escolher, para não ter mais essa contenda, porque eles estavam crescendo em quantidade, não só de gado, de rebanho, mas também de povo ali que estavam junto com eles, né? De servos, vamos dizer assim. E Ló, ele fez o quê? Ele olhou para a terra e visualmente ele foi escolheu a melhor parte. Ele olhou, ele viu aquilo que era melhor aos seus olhos para poder plantar, para poder colher. Ele foi olhar qual era a terra que era mais fértil, que era boa para a criação dos seus rebanhos, onde tinha mais recursos. Então o que ele fez? Ele foi direto em direção a Sodoma, que fica na campina ali do Jordão. Foi para essa cidade. E aqui eu já aprendo uma aplicação para minha e para sua vida, com a posição de quem? De Abraão. Apesar de não ser dele especificamente que a gente está falando, isso é só uma introdução para você entender o contexto que a gente vai falar da mulher de Ló. Então, Abraão, ele deu a oportunidade de Ló escolher primeiro. Abraão, ele era o mais velho, então ele tinha o direito de escolher primeiro. Então, o exemplo que Abraão dá para mim e para você é como eu e você, a gente deve enfrentar o quê? As situações familiares. E eu imagino que você tá aí na sua casa com um monte de familiares, de pessoas. E aqui eu já aprendo algumas aplicações para mim e para sua vida em termos de família. Então, tome a iniciativa de resolver os problemas. Você e eu precisamos tomar a iniciativa de resolver o problema, que foi o que Abraão fez. E permita que as pessoas, os nossos familiares, eles tenham a oportunidade de fazer a primeira escolha. Mesmo que isso signifique abrir mão de algo muito desejável para mim e para você. Então, eu e você, a gente temos como obrigação, como mulheres de Deus, colocar a paz na nossa família acima das nossas vontades particulares. Então, em nome de Jesus, você tá aí na sua casa, eu não sei como foi seu Natal, não sei, mas geralmente é um período que as pessoas se juntam para poder falar, brincar, conversar. E se teve alguma discussão, se teve alguma coisa, você e eu somos as pessoas responsáveis por colocar paz na nossa família. Então, a nossa vontade particular, ela deve ficar em segundo plano. E sim, deixar as outras pessoas escolherem, deixar as outras pessoas fazerem à vontade. Enfim, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, quanto a Ló, infelizmente, ele pensou no quê? No físico. Ele esqueceu que também existe a parte espiritual na nossa escolha. A gente tá no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente usa muito esse termo, mas não para falar do mundo em si, mas exatamente que nós não somos daqui. Nós temos uma pátria celestial, a nossa casa é o céu, então a gente está aqui de passagem. Então o que eu aprendo? Com Ló, o caráter de Ló é revelado por suas escolhas. O meu caráter e o seu caráter é revelado com as nossas escolhas. Então, o que você tem escolhido na sua família? O que você tem escolhido diante de várias situações que aparecem na sua vida? Entendeu? Olha aí que o Fábio colocou. A atitude de colocar paz na família é responsabilidade nossa. Muito bom. Então, anota isso aí, grava, coloca no status. É muito importante a gente saber disso. Então, a minha vida e a sua vida, ela é composta por escolhas. Tudo você vai precisar escolher alguma coisa. Então, o caráter de Ló é revelado pelas suas escolhas. Então, cuidado com o que eu e você escolhemos, porque de fato vai mostrar o que realmente está dentro do nosso coração. Então, tem muitas pessoas que preferem, hoje, tinha a opção de escolher, estar na live aqui, aprendendo, falando um pouco mais de Deus, mas não, preferem ficar o quê? Conversando, jogando conversa fora, porque às vezes não vai agregar nada, não vai trazer nada de benefício espiritual para a nossa vida, mas as pessoas, elas preferem ficar assim. Então, é a escolha, e
quando você escolhe, vai revelar o que tem dentro de você, o que realmente, qual é o interesse do seu coração. Então eu quero desejar parabéns a todas vocês que estão aqui nesse momento, às 3h21 da tarde, ouvindo essa palavra, ouvindo essa live, porque você verdadeiramente é um servo, é uma serva de Deus. Você realmente está buscando em primeiro lugar as coisas de Deus, e eu tenho certeza que Deus, ele vai recompensar, ele vai retribuir todo esse amor que você está dando para ele no dia de hoje. Você tá lembrando dele em primeiro lugar, deixando todas as outras coisas de lado, não que não fossem importantes, mas Deus, ele é primordial nas nossas vidas. Então, eu tenho certeza que Deus vai dar uma bênção especial para você. Eu vou parar rapidinho, porque eu lembrei de algo que eu não fiz e eu quero fazer agora, que é a nossa oração. Eu começo essa live orando, então vamos orar, abençoar cada um que tá aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos se você puder, pastora. Muito obrigada, pastora Renata, Elba. Vamos orar aqui pra gente já começar esse estudo pra honra e glória do nome do Senhor. Amém? Mônica, Senhor Jesus, eu quero agradecer, ó Pai, por esse dia, pela oportunidade de falarmos contigo, por esta live. Pai, toma, Senhor Deus, todas essas mulheres que estão entrando agora, Senhor Deus. Pai, que venha dar uma bênção especial, porque elas estão abrindo mão, Senhor Deus, do seu lazer, abrindo mão, Senhor Deus, da sua família, para poder estar aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. E a Tua palavra diz que é viva e eficaz, mas penetrante que uma espada de 2 gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, enquanto que a Tua palavra vai entrando, Senhor Deus, no coração de cada uma das minhas amigas aqui, Senhor Deus, Pai, que Tu venha, Senhor Deus, trabalhar e preparar algo especial para cada uma delas, Pai, enquanto elas estão renunciando, Senhor Deus, os seus desejos, as suas vontades, e estão aqui, Senhor Deus, comigo, me ajudando, Senhor Deus, nesse propósito de crescermos espiritualmente, que Tu venhas dar uma bênção especial, Senhor Deus, sobre a vida de cada uma, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo todas que estão ouvindo nesse momento, que vão ouvir depois, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Assim te oramos nessa tarde, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. E você diz aí? Amém, ô glória. Muito obrigada, Rô, por ter entrado. A gente está falando sobre a mulher da Bíblia, e a mulher que a gente escolheu hoje para poder abordar é a mulher de Ló. Então, a gente está falando aqui da importância da escolha. Então, toda a nossa escolha, ela deve ser pautada num padrão, e o padrão deve ser sempre o céu. Nunca tome uma decisão sem antes consultar a Deus, sem antes de chamar Deus para ir com você. Exatamente. As escolhas, elas vêm repletas de consequências, e às vezes a gente reclama da posição, mas a gente esquece que a gente que escolheu. Isso aí, Sil, exatamente isso. Então, Ló, ele escolheu o quê? A melhor parte. Ele escolheu a terra, por quê? Por ganância. Ele queria crescer, queria ficar mais rico. Ele, então, escolheu viver próximo a uma cidade que era conhecida pelo seu pecado. Então, cuidado com a escolha que você faz, porque às vezes você pode estar caminhando para perto do pecado e você não está percebendo. Foi o que aconteceu com Ló. Ele levou a sua família para uma direção de quê? De imoralidade, de maldade. Então, cuidado com as suas escolhas para você não levar a sua família, não se deixar levar por um lugar que vai ter coisas ruins lá na frente. Então, infelizmente, a gente vê muitas pessoas nos nossos dias fazendo escolhas erradas, se eu posso dizer assim. Pensando em quê? Sempre em si próprio e não pensando nas necessidades dos outros. E a gente aprendeu com Abraão a importância da gente, da gente sempre renunciar às nossas prioridades em prol do outro. Então, foi o que Abraão, seu tio, fez, o quanto ele era justo. Então, guarde isso, eu anotei e escrevi aqui para você não esquecer. Quando a gente para de tomar decisão segundo a vontade de Deus, tudo que nos resta é fazer escolhas na direção errada. Então, toda vez que eu e você, a gente não chama Deus, a gente não coloca Ele, e a gente para de fazer as nossas escolhas segundo a vontade de Deus, a gente está fazendo escolhas na direção errada, assim como Ló fez. Então, quando Ló partiu na direção de Sodoma, da cidade de Sodoma, Abraão voltou para uma terra menos atraente, uma terra mais seca, mas foi a terra escolhida por Deus. Às vezes aquilo que a gente olha e não dá nada, é essa terra aí que Deus vai fazer germinar, gerar fruto, e você vai crescer. Talvez você olhe para o seu lado assim, poxa, Karine, realmente parece que a minha escolha não foi boa. Mas Deus está falando para pessoas aqui, é nessa terra que você tá, que você vai ser fértil, que você vai crescer, que você vai germinar, que você vai dar muito frutos para honra e glória do nome do Senhor. Não
reclame da onde Deus te levou. Não reclame da terra que você ficou, tá bom? Bem, a Bíblia não fala se Ló se casou antes ou depois que ele foi para Sodoma. Então, o primeiro momento que menciona a mulher de Ló é em Gênesis 19, versículo 15. Então, eu vou resumir um pouco a história, porque a história está contada toda no capítulo 19. Você que está em casa, não esqueça, pegue a sua Bíblia. É muito importante tudo que a gente for falar aqui, você tá com a sua Bíblia e consultar e verificar tudo que a gente está falando, tá bom? Então, para resumir a história, alguns anos se passaram, depois que eles se afastaram um do outro, depois que um foi para uma terra e outro foi para outra, que eles se dividiram, Ló e Abraão, e Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e toda ali a vizinhança. Por quê? Porque Deus não achou ninguém justo naquela terra. Não achou. Gênesis 19 fala isso. Então, como aconteceu? Então Deus, ele primeiro, no capítulo 18, um capítulo antes, ele falou com Abraão, ele anunciou a Abraão a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra devido ao pecado que estava de forma desenfreada naquela época. E sabe o que eu aprendo já disso? O poder de uma oração intercessória, e você vai entender por que eu tô falando isso, mas anota isso. A nossa oração tem um poder muito forte. Toda oração que você faz pela vida de alguém, ela tem um poder muito forte. Obrigada, Sidneia, pelo carinho, gente. Ô, glória, muito bom ver vocês aqui. Então, vamos lá. Isso nos permite nos fortalecer ainda mais na fé. Além de demonstrar uma compaixão pelo próximo, então o poder da oração que eu tô falando, de você interceder por uma outra pessoa. Além de você demonstrar uma compaixão pelo próximo, você fortalece a sua fé quando você ora por outra pessoa. A oração, ela move o coração de Deus e ela influencia sim para salvar vidas. Eu te provo isso na palavra. Karine, todos nós podemos interceder? Todos nós podemos orar, podemos sim interceder uns pelos outros. E esse é o nosso papel sacerdotal. Mas, Karine, o que é um sacerdote? Por que você está falando que a gente é um sacerdote? Eu vou te explicar bem pausadamente para você entender. O sacerdote no passado, qual era o objetivo dele? Representar o povo perante Deus. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, só o sacerdote poderia fazer exatamente a oração para que Deus pudesse livrar o povo do pecado, só o sacerdote. Só que com a nova aliança, com Cristo Jesus, todos nós, eu e você, mulheres, crentes, homens e mulheres de Deus, a gente tem esse papel agora, importantíssimo, que é o papel sacerdotal, escrito lá em 1 Pedro 2,9. Eu vou ler para você entender. Mas vós sois a geração eleita, ou seja, eu e você, geração eleita, sacerdócio real. Eu e você somos o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ô glória. Ou seja, eu e você, a gente é sacerdote, então a gente tem um papel de quê? De interceder. Então, entenda isso de uma vez por todas. Intercessão, você orar por uma outra pessoa, não é algo opcional, não é. É uma obrigação sagrada. Para não ficar muito pesada essa palavra obrigação sagrada, entenda como um privilégio que Deus deu para mim e para você chegarmos até a presença dele e pedir em favor de outras pessoas. Deus nos deu esse privilégio hoje de poder orar uns pelos outros e Deus escuta a nossa oração e age em favor da nossa oração, da nossa petição. E isso é lindo porque a gente vê exatamente Abraão conversando com Deus e falando exatamente isso para Deus. Porque Deus ele iria destruir toda a cidade. E Abraão vai e começa a falar, mas se tiver tantos justos, até ele chegar no mínimo de 10. E Deus fala assim, tá bom, se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Só que, infelizmente, não tinha os 10 justos. E você vai ver no desenrolar da história por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, tá bom? Então, uma vez eu li uma frase, e eu anotei aqui, e tá no estudo, e você vai receber, que eu concordei imediatamente quando eu li essa frase. Então, quem quiser anotar, anote. Falou muito comigo. 10 minutos de sono não resolvem os nossos problemas. 10 minutos de sono não resolvem os problemas. Mas 10 minutos de oração pode mudar a nossa história. 10 minutos de oração por outra pessoa pode mudar a história de outra pessoa. Ô, glória. Então, a oração, gente, é uma ação sem defesa. Você vai orar e não vai ter como, não tem como
sem defesa. Então eu gosto de dizer muito isso quando Deus me dá a oportunidade de ministrar em outros lugares, que muitas pessoas elas recorrem para orar pelo outro quando tá num problema, quando tá necessitada, quando realmente o problema bate na porta. Aí você vai lá, dobra o seu joelho e começa a orar, pedir. Só que a oração, guarde isso, gente, em nome de Jesus. A oração, ela não pode ser o nosso último recurso. A oração não pode, toda vez que a gente precisar, a gente vai lá, dobra o nosso joelho e ora. Não. A oração, ela precisa ser a primeira do dependente. Ou seja, a primeira coisa que você deve fazer é orar, é falar com Deus. Ela deve ser a primeira do dependente. A oração mostra dependência de Deus e Deus se agrada. Então guarde isso. A oração, ela não pode ser o nosso último recurso, mas sim a primeira do dependente. Amém? Agora, por que Deus permitiu que Abraão questionasse a sua justiça e intercedesse por essa cidade, que era tão má? Abraão sabia que Deus precisava punir o pecado do povo. Abraão, ele sabia, porque Deus é justo, Deus é misericordioso. Então, Abraão sabia. Deus também sabia, olha só, que não havia 10 pessoas inocentes naquela cidade. Mas mesmo assim, Deus, ele agiu de misericórdia com a oração que Abraão fez, porque Abraão, na verdade, estava intercedendo pelo seu familiar, pelo seu sobrinho que estava lá, o seu sobrinho Ló e a sua família. Então, a vontade de Abraão era que Deus salvasse quem? A sua família. Então, ele não queria que a cidade fosse destruída porque Ló estava lá, porque a família de Ló estava lá e era praticamente um irmão de Abraão, porque foi criado juntos. Então, Deus, eu aprendo que ele não tem o prazer de destruir pessoas mais. Mas ele precisa punir o pecado. E é por isso que ele destruiu Sodoma. Então, Deus, a gente aprende muito que Deus é amor. Mas eu preciso dizer também que Deus é justo, ele é santo. E ele não pode... eu vou na Bíblia para você entender que ele não pode tomar o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 2. Eu gosto muito desse versículo, eu cito muito. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Gente, não adianta. Se é culpado, se tem pecado, se errou, Deus é justo. Ele não vai ter a pessoa que é culpado por inocente. Então, a pessoa precisa pagar pelos seus erros. Tio, obrigado pelo carinho de entrar na live. A gente está falando sobre mulheres da Bíblia, tá bom? Roan também, Roan Carlos, obrigada a todos que estão entrando aí na live, tá bom? A gente está falando sobre mulheres da Bíblia, a gente está falando sobre a mulher de Ló. Então vamos lá, vamos continuar. Deus, ele concedeu aos homens de Sodoma um teste justo. Tanto que ele concordou em poupar todos da cidade se houvesse 10 inocentes. Ou seja, Deus, ele concordou poupar a cidade inteira perante a oração que Abraão fez se houvessem 10 pessoas inocentes. Então foi um teste justo. A misericórdia de Deus em poupar toda uma cidade se encontrasse 10 pessoas ali inocentes. Infelizmente, na casa de Ló não existiam 10 pessoas. E você vai entender por quê. Gênesis 19 aborda sobre isso. E o narrador, ele continua. Lá em Gênesis 18 a gente começa a ver essa questão da oração de Abraão. E Gênesis 19 a gente vai ver o que aconteceu. Então, Abraão, ele recebeu 3 viajantes na sua casa. Um deles a gente chama do próprio Deus, configurado na forma teofânica, e 2 viajantes que eram anjos da parte de Deus. E o texto bíblico diz que enquanto Deus estava falando com Abraão, enquanto a presença de Deus estava com Abraão, os 2 anjos, eles de forma humana, saíram para Sodoma, isso está em Gênesis 18, 22, para falar com Ló. Então os anjos chegaram até Sodoma ao anoitecer e encontraram quem? Ló, assentado na estrada, na entrada principal, lá em Gênesis 19, 1. Então isso significa que Ló, ele ocupava uma posição proeminente ali em Sodoma, tá bom?
nos tempos antigos, todos os assuntos jurídicos, eles eram tratados pelos anciãos e eles ficavam sempre nos portões da cidade. Então, todo mundo que precisava estabelecer alguma coisa relacionada à área jurídica, é meu dever, é minha obrigação, procurava os anciãos, que eles ficavam na porta das cidades, tá? Então, Ló, tudo indica que ele também era uma pessoa proeminente nesse período. E onde a gente vê isso que você está falando? Em Deuteronômio 21, do 18 ao 21. E Amós também, 5, versículo 15, você também encontra isso que eu tô falando, tá bom? Gênesis 19 ainda. Tô sempre abordando sobre Gênesis 19. Eu vou sempre martelar isso para você entender aonde que tá esse texto que a gente está abordando hoje, sobre a mulher de Ló. Então, a Bíblia diz que quando Ló viu esses dois homens chegando à cidade, rapidamente Ló fez o quê? Demonstrou hospitalidade, um comportamento hospitaleiro para esses dois anjos, para esses dois homens, em relação aos habitantes de Sodoma. Então a Bíblia diz que naquela mesma noite, os homens da cidade, as pessoas, os moradores daquela cidade, propriamente os homens, viram e cercaram a casa de Ló. Viram que esses dois anjos chegaram na casa de Ló. Eles cercaram a casa de Ló. E eles começaram a exigir, batendo na porta, que Ló abrisse a porta, porque eles queriam abusar deles. É um termo forte. Mas algumas versões, se você for ler essa parte, está escrito assim: para que conheçamos. Só que na versão original, revisada, mais próxima do original, tá assim, para que abusemos. Então, o abuso sexual naquela época, principalmente o homossexualismo, se tornou comum na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, aquelas pessoas, aquele povo já tinha uma prática de abusar de todo homem. Não podiam ver um homem que já queriam abusar deles. É assim que é o termo original. Inclusive, o texto bíblico, ele teve o cuidado de informar que não houve exceção. Naquele comportamento era totalmente depravado. Então, eles se envolviam, sim. Homem mais novo com homem mais velho. Enfim, todo o povo da cidade. Eles foram destruídos justamente por Deus por conta disso. Tá lá em Gênesis 19, do 4 ao 5. Tá bom? Então, ainda em Gênesis 19, Ló, ele tenta acalmar o ânimo daquelas pessoas. Gente, imagina a situação. Você tá dentro da sua casa, você recebe uma visita, aí começa um monte de gente enfurecida, batendo na porta da sua casa, querendo as pessoas que você tá lá, tá visitando você. Porque eles querem abusar dessas pessoas. O que Ló fez? Tentou acalmar os ânimos. Ele arriscou, inclusive, a segurança das suas filhas, que eram virgens, para proteger esses anjos. Então, Ló, ele vai e oferece suas 2 filhas para essas pessoas, para esses homens. Só que eles não queriam as filhas de Ló. Eles queriam os homens. Então, Ló, ele ficou perturbado com aquela situação. E na mesma hora, sabe o que teve que acontecer? Os habitantes, eles estavam tão enfurecidos porque eles queriam abusar desses anjos, que eles começaram a tentar arrombar a porta. Forte, não é isso? Misericórdia, pastora. E aí, Deus permitiu que os anjos do Senhor ferissem aqueles homens com uma cegueira. Isso está lá em Gênesis 19, do 6 ao 11. Então, os anjos do Senhor tiraram Ló e a sua família de Sodoma. Tá onde? Gênesis 19, do 12 ao 22. Então, após ferir os homens, tá? Após os anjos ferirem esses homens que estavam querendo abusá-los com cegueira, e os anjos vão e pegam ele pelo braço, Ló, e tiram eles daquela cidade. Então, eles pediram rapidamente que Ló reunisse toda a sua casa, sua mulher, suas filhas, porque a cidade seria destruída. Então, mesmo que não houvesse as 10 pessoas, Deus, ele salvou a família de Ló, enviando os anjos para poder tirar essa família de lá. Então, para você ver tamanho desrespeito, tamanha imoralidade que estava acontecendo naquele lugar, e por isso o castigo divino. Então, o que Ló fez? Ló, ele foi lá procurar os seus futuros genros, os 2 pretendentes das suas filhas. Ele tinha 2 filhas e ele chegou
para falar com esses pretendentes, esses futuros genros. E sabe o que eles fizeram? Eles zombaram de Ló. Lá em Gênesis 19, do 12 ao 14, você vai ler sobre isso. Então, dentre muitos pecados que aquele povo tinha, eu já falei aqui, o homossexualismo ele se destacava. E infelizmente a gente vê exatamente isso crescendo também no nosso meio. Deus, ele não condena a pessoa. Deus não condena o homem que é homossexual. Deus condena a prática. Deus ama o homem. Deus criou o homem. Então eu e você, nós, mulheres cristãs, a gente não pode permitir o quê? Essas distorções da palavra. Não podemos permitir essas distorções morais que condenam os nossos valores. Nós precisamos sim nos posicionar como igreja de Cristo nesse tempo. A gente precisa sim saber lidar com essas pessoas, porque essas pessoas elas são vítimas do pecado, elas são vítimas de armações malignas, sabe? E a gente precisa entender que elas são vítimas, mas elas são amadas por Deus. Então, a gente precisa entender que a gente ama a pessoa, a gente não concorda com a prática que ela faz. Então não significa que a gente não deve ter contato com essas pessoas. As pessoas têm um radicalismo muito grande. Você precisa amar o pecador, mas você não pode gostar do pecado. Então guarde isso que eu vou falar agora. O direito humano, quanto à liberdade individual, só é válida quando não fere e nem ultrapassa a liberdade do outro. Então, toda vez que uma pessoa ultrapassar a liberdade, aí sim há um problema. Então, não pode ultrapassar a liberdade do outro. Aí o direito é válido. Então, a gente precisa entender isso. Voltando para o texto, ao amanhecer, os anjos começaram a pressionar Ló, porque você percebe que desde o momento que os anjos feriram eles com cegueira, para poder tirar a família de Ló daquele lugar, começou a amanhecer. Então passou-se um tempo. E eu fiquei perguntando o que está acontecendo. Por que Ló não saiu logo daquela situação? Então a Bíblia fala que ao amanhecer, os anjos eles tiveram que pressionar Ló para sair daquela cidade com a sua família. E aí, tá dizendo assim, ó. Mas como eles estavam demorando, versículo 19, 15 e 16, gente, Gênesis 19, versículo 15 e 16 diz assim: mas como eles estavam demorando, os anjos do Senhor pegaram Ló pela mão, a sua mulher e as suas 2 filhas e os tiraram dali, pondo-os para fora da cidade. Então, imagina, as pessoas que estavam querendo pegar os 2 anjos, né, para conhecê-los, para abusá-los, foram feridas de cegueira. Os anjos tiveram que pegar Ló pelo braço, sua mulher e suas filhas, e tirá-los daquela cidade. Os anjos, eles também falaram que Ló deveria fugir com a sua família sem olhar para trás. Tem uma ordenança aí, a gente precisa aprender a obedecer a partir de hoje, que isso venha ficar muito no seu coração. Eles deveriam seguir por um monte, sem parar no meio do caminho. E aqui eu já aprendo muitas verdades, eu quero compartilhar com você. E é mais incrível que a gente vê Ló. Gente, olha só como é que é quando você tem um diálogo com Deus. Você tem crédito e você às vezes nem sabe. Ló ainda propôs nesse meio tempo uma negociação, uma misericórdia do Senhor. Então, tipo que é como Deus falasse assim: eu quero que você vá pra cá. E Ló falou assim: eu posso vir pra cá? Entendeu? Tipo que assim, eu não vou chegar aí não, Deus, mas eu posso vir pra cá? Mais ou menos isso. Então Deus, Ló, ele propõe uma negociação e pediu para se abrigar numa cidade perto de Sodoma e Gomorra. E que era uma cidade também, que eu entendi no texto, que também estava destinada a ser, ter o juízo de Deus. Lá em Gênesis 17, 21, você vai ler sobre isso. Roseli, a paz do Senhor. Estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. A gente está falando sobre a mulher de Ló. Então, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá bom? Então, quando o sol ainda estava saindo, Ló e sua família, eles estavam chegando nessa pequena cidade que Ló negociou com os anjos, que é Zoar. Então, o texto bíblico diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma.
Eu vou voltar um pouquinho aqui. Rita, obrigada pelo carinho, por ter entrado na live. Estamos falando sobre a mulher de Ló. No exato momento que os anjos pegaram a família de Ló pela mão até essa cidade de Zoar, foi quando Deus fez chover enxofre e fogo para Sodoma e Gomorra. E toda aquela campina e tudo que vivia naquele lugar foi destruído. Então, o que antes era fértil, lembra que ele escolheu porque era fértil, era bonito? A Bíblia fala que tornou-se um lugar de desolação e esterilidade. E estudando um pouquinho sobre isso, você vai ver que muitas pessoas, muitos estudiosos já tentaram explicar o que pode ter acontecido com aquele lugar, com aquela cidade, porque eles estudam e encontram lá nesse lugar enxofre, encontram nesse lugar uma substância inflamada até os dias de hoje, gente. Aquele lugar tem excesso de sal, de enxofre, é localizado próximo ao Mar Morto. Estudiosos até sugerem que tenha ocorrido até uma erupção vulcânica, acompanhada de terremoto e tempestade, por conta de como ficou abalada essa região. Então, é nesse ponto que a gente vai entrar exatamente no tema, que é Mulheres da Bíblia, que é o que diz sobre a mulher de Ló. Então, a primeira vez que a mulher de Ló é citada é exatamente nesse ponto do texto. Ou seja, a mulher de Ló, ela olhou para trás. A sua ação foi olhar para trás. E no exato momento que ela olhou, ela desobedeceu o quê? O que o anjo falou, o que Deus tinha falado, não é para olhar para trás. Pegou pela mão, não olhes para trás. E ela foi lá e olhou. E no mesmo momento, ela foi convertida numa estátua de sal. Ou seja, ela desobedeceu a ordem expressa do Senhor através dos seus mensageiros, que foi os anjos. Ela preferiu deixar de olhar para frente, contemplar a sua salvação. Gente, ela estava sendo poupada da morte. Deus ali poupou a sua família, mas mesmo assim ela olhou. Em vez de ela olhar para a salvação, de olhar para a vida que estava sendo salva, que era a vida dela, das suas filhas, do seu esposo, ela olhou para trás para contemplar o quê? Destruição. Morte. E o que eu aprendo? Que nós fomos chamados para ser sal. A Bíblia fala que fomos chamados para ser sal, não estátua de sal. Karine, não entendi. Frase de marido, vou dar aqui os créditos. O sal, ele tempera, ou seja, o sal é algo que influencia. Eu e você somos mulheres da Bíblia e servimos para temperar, para ajudar, para influenciar outras pessoas, que essa é a intenção dessa live. Ajudar outras pessoas, influenciar outras pessoas. Mas Deus não chamou a gente para ser estátua de sal. Karine, o que é estátua de sal? Ela era influenciada pelo ambiente. Uma pessoa que é estátua de sal, ela é influenciada pelo ambiente. Gente, a mulher de Ló, ela se tornou influenciada pelo ambiente. Ela não é influenciada. Ela não influenciava as pessoas. Ela que se tornou influenciável pelo ambiente que ela estava. É forte. A mulher de Ló olhou para trás. E sabe o que eu vejo? Parece que ela tinha saído dos limites físicos ali de Sodoma. Ela saiu de Sodoma. Só que Sodoma não saiu dos limites do seu coração. E a verdade é que tem muitas pessoas assim, que estão dentro da igreja, só que o mundo ainda está dentro dela. As paixões ainda estão dentro dela. As vontades, os desejos, o pecado ainda está dentro dela. Então essa pessoa não é sal, ela é uma estátua de sal. É perigoso, é pesado isso que eu tô falando, é difícil de ouvir. Mas é o que tem pra hoje, é o que Deus quer nos alertar. Que em 2022 a gente não seja estátua de sal. Que a gente verdadeiramente seja sal para influenciar as pessoas. Então, alguns estudiosos, eles até afirmam, né, que essa expressão da estátua de sal, essa indicação, era como ela tivesse soterrada por tudo aquilo que aconteceu, por todo o juízo que Deus deu sobre aquela região. Bem, mas a história da mulher de Ló, ela também traz uma lição muito séria. E eu quero abordar aqui com vocês. Tanto que Jesus usou esse texto lá em Lucas, que é a segunda vez que a gente ouve falar sobre a mulher de Ló. A primeira foi essa que eu acabei de falar. Simplesmente é esse o único texto que fala dela, gente. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a segunda a gente vai ver que é em Lucas 17, versículo 32. E Jesus fala dela
exatamente assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, aconteceu essa história, ela olhou para trás e o próprio Jesus mandou a gente lembrar da mulher de Ló. Algum ensinamento importantíssimo tem para eu e para você aprender. Então vamos lá? Bem, embora a gente saiba, né, pouca coisa sobre a mulher de Ló, a gente já aprendeu que a gente não pode repetir o seu comportamento. Posso sim, Rô, com certeza. A gente vai no final da live orar por você, tá bom? Temos outras pastoras aqui e eu vou convidar aqui a pastora, não sei se pastora Rosa, pastora Renata, para no final a gente joga ela aqui e a gente vai orar por você sim, com certeza, tá bom? Vamos lá. Embora a gente não saiba muita coisa, a gente não pode repetir o comportamento da mulher de Ló. Aqui cabe uma importante exortação para minha e para sua vida. Guarde isso. A Bíblia fala em Lucas 9, versículo 62, exatamente assim: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Eu não sei se você entrou aqui e um dia você já colocou a mão na obra para fazer a obra de Deus. Mas Deus está falando assim: colocou a mão no arado, começou a trabalhar para o reino, não olha para trás não. Não olha. Porque se você olhar, você não é apto para trabalhar na obra. É forte isso. Então, na obra de Deus, o nosso compromisso é com o Senhor. E não existe espaço para hesitar. Não existe espaço para hesitação. Então, o Fábio colocou algo ali, ó: influencia o ambiente, mas não deixa o ambiente influenciar você. É verdade. Então, seja como for o texto de Gênesis 19, ele não se preocupou em explicar quais foram os fatos secundários que deram origem a essa causa primária, essa ação divina, porque que Deus destruiu todo. Só que o juízo de Deus, ele era derramado sobre toda a cidade por conta do pecado. E foi derramado na mulher de Ló porque ela olhou para trás. Então ela estava praticamente, não com a família, mas ela estava voltada para o pecado. Ela estava voltada para tudo que estava acontecendo na cidade. Ela simplesmente, ela ignorou o que Deus falou. Ela ignorou a advertência do anjo, que proibia qualquer um da família. Não só proibiu ela, proibiu Ló, proibiu as filhas. Gente, eram 4 pessoas. Custa obedecer? Mas ela não. As suas filhas obedeceram, Ló obedeceu, mas ela olhou para trás. Então, olha como que é um problema você desobedecer uma ordem direta de Deus. Então, embora a cidade estava enfadada de pecados, de abominações, a gente percebe que a mulher de Ló tinha uma vida confortável. Ela gostava do que ela estava vivendo, porque ela ficou tão presa que ela olhou. E a Bíblia fala que Ló, a gente viu lá no início, por isso que eu quis contextualizar vocês, que Ló era um homem rico. Ele tinha muito gado, ele tinha muitas pessoas para trabalhar por ele, muitos servos. Então ele tinha uma posição proeminente. Então provavelmente naquela cidade ele era respeitado pela sua posição, pela sua riqueza. Então ela ficou, entendo eu, apegada em sair daquela zona de conforto que ela estava para ir para um lugar que ela não tinha mais nada. E aqui eu aprendo algumas verdades que eu preciso compartilhar com vocês. Seja qual for a decisão que você precise tomar na sua vida, seja ela financeira, familiar, profissional, talvez seja uma promoção na empresa, uma oportunidade de um emprego, talvez seja mudança de casa, não sei, compra de alguma casa, de algum terreno, são coisas que eu consigo pensar aqui. Então, quando a gente encara essas escolhas, a gente deve lembrar do quê? Da estátua de sal. E a gente precisa responder pra gente e precisa ser honesto as respostas que você vai dar pra si mesmo. Algumas perguntas que eu vou te fazer agora. Quais, Karine? Se eu, por exemplo, mudar de emprego, será que isso vai me ajudar espiritualmente? Será que se eu mudar de casa, será que vai ajudar a minha família? Será que
é um passo para o céu ou é um passo para mais longe de Deus? Porque você lembra que quando ele escolheu para ir para Sodoma, para perto de Sodoma, ele não pensou na vida espiritual, ele só pensou na vida material, na ganância de ter mais. Olha, era boa para o meu gado, vai ser bom para plantar, colher. Será que quando a gente toma uma decisão importante na nossa vida, uma escolha importante na nossa vida, a gente para refletir na nossa vida espiritual? E eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, para ficar rasgado, para todo mundo entender. Passei agora recentemente por uma situação de um terreno. Meu irmão tá vendo um terreno. Imagina você encontrar um terreno bom, um terreno barato, um terreno legal. E aí você vai lá e compra esse terreno. A pergunta é: será que esse terreno é próximo da igreja? Será que ele vai facilitar a nossa vida com Deus ou vai atrapalhar a nossa caminhada cristã? Será que a gente vai conseguir construir um lugar que a gente vai conseguir manter uma participação com outras pessoas que também são cristãos, que também têm a mesma caminhada, têm o mesmo conceito, mesmo caminho, mesmo interesse, o mesmo propósito? Será que os meus filhos, será que os teus filhos, eles vão ter uma boa influência para crescer no caminho de Deus? Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, às vezes é uma coisa simples. Você precisa sempre colocar o espiritual em primeiro lugar. Seja por motivos profissionais, seja por motivos financeiros, familiares, sociais. A gente precisa sempre pedir a orientação de Deus. Se isso vai atrapalhar a nossa caminhada de fé cristã, gente, então a gente precisa repensar. Porque Deus deve ser a nossa prioridade. A gente não pode simplesmente sair andando pelos nossos passos, pelas nossas vontades. A gente tem que saber que a gente aqui é peregrino, que a gente aqui é passageiro e que não é pra gente buscar essas coisas. Eu vou dar um outro exemplo para ficar claro. E aqui eu já quero saudar aqui, dar um oi pra minha amiga Rosana, que tá aí. Um beijo. Estamos falando sobre mulher de Ló. Fica comigo que eu tenho certeza que Papai do Céu vai falar com você. Então, outro exemplo que eu aprendo aqui é a favor do casamento. E essa aí vai para as pessoas que não casaram. A live depois. A gente sabe que o casamento é uma das maiores bênçãos de Deus nessa vida. E eu entendo muito a questão do namoro, e eu já passei por isso, e eu sei como é difícil. E você construir o processo de uma vida a dois com uma outra pessoa, eu sei que é complicado. Mas existe sim a possibilidade de você construir um namoro, uma vida social com o padrão de Deus. A gente precisa desviar das coisas do mundo. Então, jovens, mulheres que estão ouvindo, cuidado para vocês não abandonarem a fé de vocês com pessoas que não são crentes, com pessoas que não acreditam em Deus. Outro conselho, jovens, mulheres, muitas das vezes a gente quer crescer espiritualmente, mas quando a gente encontra uma pessoa, já percebeu que a gente fica horas conversando com um namorado e a gente deixa de buscar as coisas de Deus? O nosso namorado, o nosso cônjuge não pode tirar o que a gente tem com Deus. Não pode. O nosso tempo com o nosso companheiro, o nosso tempo com o nosso esposo, o nosso tempo no nosso namoro não pode ser maior do que o nosso tempo com Deus. Isso é algo que a gente precisa refletir e fazer e viver. Então, quantas pessoas gastam mais tempo conversando com o namorado? Eu falo por mim, porque no meu início do meu relacionamento, tudo bem que eu morava em Maricá, e meu hoje marido morava no Rio de Janeiro, a gente ficava horas no telefone, porque a gente não conseguia se ver, mas não pode ser maior do que o nosso tempo com Deus. Então, cuidado, tá bom? Deus, ele deseja que a gente tenha uma família que viva na eternidade. Então, a Bíblia fala em Salmo 127:1 assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Então, um namoro carnal raramente vai produzir um lar espiritual. E eu falo isso mediante a minha vida. Eu tive um namoro e hoje eu vivo num lar espiritual. Então, quando a gente se consagra, quando a gente entrega para Deus verdadeiramente o nosso namoro, o nosso coração, e a gente bota para fora as paixões da carne,
Deus dá um lar pra gente, uma casa espiritual, e você vive a plenitude do Espírito. Então, eu quero aqui, antes de continuar, agradecer aqui a minha pastora também, pastora Jussara, por estar aqui. Obrigada, paz do Senhor. No final, a gente vai orar também por uma irmã que pediu oração, conto com a senhora aqui. A Vanessa também, minha amiga. A gente está falando sobre a mulher de Ló, e aqui a gente está fazendo algumas aplicações nessa história, tá? Então, voltando aqui pro texto, gente. Na nossa vida social, profissional, romântica, porque mulheres gostam dessa parte de romântica. Então, toda a nossa área, toda, em nome de Jesus, guarde isso, gente. A gente precisa lembrar dessa mulher de Ló, como a Bíblia advertiu. Estátua de sal. A gente não pode se tornar estátua de sal. A gente não pode olhar para trás. Então, muitas pessoas confundem o quê? As prioridades na hora de tomar decisão. Só que toda vez que você vai tomar uma decisão, você precisa lembrar da estátua de sal, da mulher de Ló. E eu preciso ser dessa forma, eu preciso não olhar para trás, eu preciso. Então, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que vivem como não tivesse uma garantia do amanhã, né? Não dão importância ao reino de Deus e vivem dando importância aqui a festas, a eventos sociais, a trabalho, faz um monte de coisa. É impressionante, tem tempo pra tudo, mas não consegue ficar uma horinha numa live como essa, ouvindo, aprendendo, priorizando as coisas de Deus. E aí eu já falei, vou repetir, tanto que a Bíblia fala que o próprio Jesus cita no seu discurso o julgamento, lá em Lucas 17, do 20 ao 37, sobre a mulher de Ló. E eu vou ler para ficar claro para você. Então vamos de Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra que liberta, que cura, que salva, que restaura. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas a palavra de Deus ela é suficiente para entrar no nosso coração e promover morada, mudança e tudo que Deus agrada e deseja, tá bom? Então vamos lá, Lucas 17, do 20 ao 37, eu vou ler rapidinho para vocês. Acompanhem comigo quem tiver com a Bíblia aí. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está em vós. Então disse aos discípulos, dias virão, gente, ó, presta atenção nisso, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Dirão, dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, e não vades, nem sigais. Pois assim como um relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Aí, ó, que a gente está estudando. Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar, naquele dia. Quem estiver eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos, olha aí Jesus falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Estamos estudando por ela, por isso que eu estou citando todo o contexto para você entender o que a gente está falando. Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, conservá-la-á. Digo-vos vós, naquela noite, gente, olha isso, é forte. Naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra deixada. Dois homens estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Perguntaram, onde, Senhor? E respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os seus abutres. Karine, não entendi, vou te explicar. Rô, versículo, vou falar para você aqui, ó, 20 ao 37, tá bom? Olha como é que é forte. Gente, Jesus, através dessa passagem, ele estava explicando para alguns fariseus,
E ele estava usando exemplos para que as pessoas pudessem lembrar do julgamento de Deus. Porque uma hora Deus vai voltar e Deus vai punir o seu povo, igual ele fez com Sodoma e Gomorra, igual ele fez com os dias de Noé. E a nossa sociedade, o nosso tempo tá caminhando, tá tudo contribuindo para viver isso. Então, gente, tá se repetindo a história. Perceba, mostrou lá na frente pra gente se preparar hoje. Então, a gente como igreja, como mulheres de Deus, a gente precisa estar apercebida com isso tudo, não desapercebida. Então, Jesus ele usou isso para mostrar que ele vai vir de forma repentina. Vai ser assim, ó. Saiu, o fogo caiu, o enxofre caiu. Ó, Noé entrou na arca, acabou. Dilúvio veio e destruiu todo mundo. Então vai ser dessa mesma forma a vinda do Filho do Homem, gente. E vai ser sem aviso. E mais do que isso, a mulher de Ló tornou-se um exemplo de perigo em vacilar, ou seja, desobediência. Diante do iminente derramamento do juízo de Deus, ao mesmo tempo que cita a dificuldade de abrir mão das coisas dessa vida. Ou seja, tem muitas pessoas que infelizmente não vão alcançar o reino dos céus porque estão o quê? Apegadas às coisas materiais, estão apegadas com essa vida, estão apegadas porque amanhã quer ir pra praia, porque tá fazendo um sol lindo, eu quero me divertir, eu quero passear, eu quero ir pro shopping, eu quero uma roupa, eu quero um monte de coisa. Mas e as coisas de Deus? E o reino de Deus? Então Deus tá falando, um vai ser deixado, tá em dois num campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Por quê, Karine? Porque tá desapercebido, porque acha que é uma coisa, mas na verdade não é. Então, a mulher de Ló, ela olhou para trás, porque tudo que ela possuía, toda a sua terra, todos os seus bens, tudo que eles lutaram para conseguir, estava se tornando fogo, estava pegando fogo, estava se tornando cinza. Os seus bens materiais, tudo estava se tornando cinza. E o que ela queria? Aquilo de novo. A pergunta para mim e para você é, e nós? Mediante, se eu e você tivéssemos na situação da mulher de Ló, será que a gente teria feito diferente dela? Será que a gente teria obedecido ou a gente teria olhado para trás? Ai, meu carro, ai, minha casa, ai, meu celular. Tem gente que quando o celular fica em casa, vai pro trabalho, deixa o celular em casa, parece que o mundo acaba porque esqueceu o celular. Não vai poder ficar no WhatsApp, não vai poder ver a internet. E antes não tinha celular. É impressionante, porque antes a gente não tinha celular e a gente fazia tudo. Só que hoje em dia a pessoa até passa mal no trabalho para poder voltar para casa, para pegar o celular. Verdade, gente. E nós? Como a gente agiria? Então, a mulher de Ló é algo de advertência para mim e para você. Como tá a minha vida e a sua vida? Como é que tá o nosso posicionamento diante do reino, diante das coisas de Deus? Então, eu quero deixar algo para você aqui. O perigo de acumular bens materiais é chegar a amar o Senhor errado. Então, eu coloquei essa frase até em destaque aqui, você vai ter no seu estudo, porque não tem problema você ter bens materiais. O problema é você estar amando as suas coisas mais do que a Deus. Esse é um problema. Então, quando a gente sonha em acumular bens materiais, a gente até se dedica em conservar as coisas que a gente tem. Só que a gente precisa sempre lembrar da mulher de Ló, da estátua de sal. A gente não pode ter o nosso coração voltado para essas coisas. Então Jesus ali, ele está sugerindo exatamente isso, para a gente não se prender às coisas materiais. E aí, quando fala de plantar, de vender, de construir lá em Lucas 17, 28, o problema, como eu disse, não está em possuir as coisas. Você pode possuir, você pode ter as suas plantações, os seus bens, as suas coisas, mas o problema está no nosso coração, nas nossas prioridades. E Jesus, ele tá falando exatamente isso. E eu gosto muito, sabe, de uma outra passagem que fala lá em Mateus, versículo 6, do 19 ao 34, e eu vou ler, que fala exatamente sobre isso. Diz assim, quem tiver a Bíblia me acompanhe. Mateus, meu marido me corrigindo aqui, por favor, marido, eu gosto quando ele me corrige, capítulo 6, eu falo rápido, aí eu não falei errado, falei versículo. Então, capítulo 6, do 19, versículo 19 ao 34, gente, olha como é que isso é forte. A palavra de Deus é linda. Se a gente começar a ler e praticar, a gente vai viver o melhor dessa terra e a gente ainda vai viver a nossa eternidade com o Papai do Céu. A gente só precisa fazer. Então,
Quem entrou depois e não tá sabendo, vou dar um recado aqui antes da gente começar a ler. 2022 tá chegando e eu falei que 2022 vai ser o ano da gente romper. Mulherada, vamos romper. Vamos realmente viver um evangelho genuíno. Vamos influenciar, vamos ser sal, vamos ajudar essa mulherada a crescer espiritualmente. Eu conto com você. Eu tenho um grupo de mulheres da Bíblia no WhatsApp. Esse grupo não fica falando bom dia, boa tarde, boa noite. Não fica um monte de... Não. É um grupo onde o quê? O que eu faço nesse grupo? Eu compartilho o esboço dessa live para você ter um material para você ajudar outras mulheres, para você poder palestrar na sua igreja. E mais o quê? A gente vai ter uma leitura da Bíblia, tá bom? Então a gente vai ler a Bíblia em ordem cronológica no ano 2022. Em janeiro a gente já começa. Então, se você quiser ajuda, conte comigo nesse propósito. Vamos lá, porque a hora tá avançada. Diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não podem nem roubar. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se todos os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, já falei sobre isso. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Então, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, por isso vos digo, não estejais, a gente ouve muito esse texto na igreja, né? A questão é viver esse texto. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Gente, até a vestimenta, sabe, mulherada? Que a gente gosta. Deus, ele toma conta da gente e provê aquilo que a gente precisa. Ele sabe do que a gente gosta e ele vai dar. E eu tô vivendo exatamente isso. Então, falo com propriedade. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? A nossa vida é mais importante do que todas essas coisas. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Gente, é verdade. Qual de vós? Não tem como. É Deus, só Deus. Então, pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhais para os lírios dos campos, como crescem, não trabalham, não fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão, gente, Salomão foi o cara mais rico, o homem mais rico, o rei mais rico. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que havemos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, as pessoas que não estão buscando a Deus. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus é lindo, gente. Mas buscai primeiro o que vocês estão fazendo agora. Buscando o que? A palavra de Deus. Buscando o que? A presença de Deus. Buscando o que? Saber mais de Deus. E o que vai ser acrescentado? Todas essas coisas, o comer, o vestir, o beber. E eu profetizo nessa tarde que Deus está providenciando o teu vestir, o teu comer, o teu beber. Não fica ansioso, você está buscando a melhor parte. Você está aqui comigo até essa hora nessa live e Deus há de te honrar ainda esse ano. Receba essa palavra aí. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. Então, gente, Isaías 43, 18. Eu tô de Bíblia com você. Vamos lá, vamos aprender a palavra de Deus. A Bíblia fala em Isaías 43, 18 exatamente assim. A Bíblia é muito clara quanto ao passado. E tem muita gente precisando ouvir isso. Não vos lembreis de coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe qual é o problema? Tem muita gente hoje, infelizmente, lembrando do passado, vivendo de passado, considerando as coisas do passado, como a mulher de Ló. A mulher de Ló quis viver do passado, não queria viver do presente, do que Deus estava permitindo ela começar a viver naquele momento. Ela estava olhando para trás
com as coisas do passado. E a gente vê muitas pessoas hoje fazendo exatamente isso. Então, eu e você, a gente foi liberto do pecado, a gente foi liberto do passado. Eu e você, a gente temos uma nova vida. Quando a gente aceitou Jesus, quando a gente começa a seguir esse caminho, a nossa vida precisa ser diferente. A nossa forma de falar, a gente não deve mais julgar, murmurar, a gente não pode mais guardar mágoa, a gente não pode guardar ressentimento, a gente não pode mais deixar de perdoar uma pessoa. Tudo isso, gente, é um desejo da carne. Quem anda com Deus, quem anda com Cristo, quem é uma mulher verdadeiramente de Deus, não pode mais viver dessa forma. Então, o passado não pode dizer quem você é. O teu passado não pode dizer quem você é. O teu passado não pode te acusar. O teu passado não é quem você é. O teu passado, eu vou repetir, não é quem você é. E sim, o que Deus é. Deus é que realmente nós somos, eu e você. Então Deus, ele quer levar eu e você para caminhos mais altos, melhores. Ele quer nos orientar, ele quer nos guardar, nos fortalecer. Então não viva a sua vida olhando para trás. Existem muitas pessoas assim, olhando para trás o tempo inteiro e esquecem de viver agora, o presente. Deus te deu o dia de hoje, então viva agora, tá bom? Coloque os seus olhos no Senhor. Gente, olha essa frase aqui. O passado não pode ser seu carcereiro, mas sim o seu professor. Então aprenda, gente. Marido é lindo, né, gente? Aqui, ó. Eu vou falando, aí ele vai escrevendo aqui e vai saindo. Deus vai dando aqui pra ele, aqui é na revelação. Glória a Deus. Anota essa frase aí. Não deixa o passado ser seu carcereiro, mas sim o seu professor, tá bom? O passado muitas das vezes tem acorrentado pessoas, tem prendido pessoas, e as pessoas, elas não têm conseguido viver uma vida com Deus, porque tá preso a histórias, a falta de perdão, a muitas outras coisas. Mas o passado, ele precisa ser o teu professor. Você precisa aprender com tudo que você viveu e não cometer os mesmos erros agora. Tá bom? Então, diz assim também, ó. Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Gente, eu quero profetizar para você. Deus está fazendo coisas novas a todas as mulheres que estão assistindo essa live. Esse ano de 2022 você vai romper. Deus está colocando um caminho hoje no teu deserto. Eu não sei qual é o tipo de problema, eu não sei aquilo que tem te afligido, mas você não vai olhar para trás. Deus está colocando um caminho na tua frente. Ele está pegando pela tua mão, assim como os anjos fizeram e tiraram Ló de lá, pegando pela mão. Deus está pegando hoje na mão de vocês, mulheres, tá bom? E 2022 vai ser um ano de vitória, um ano de mudança, de conquista para a glória do Senhor. Tô terminando. Então, isso aí. O Senhor vai abrir o seu caminho. Jesus, quando expressou essa palavra, ele estava dando uma advertência à sua segunda vinda, que é a que a gente estava conversando mais acima, de Lucas, tá bom? Então, ele estava alertando os seus discípulos, só para poder concluir o raciocínio, a ser seus seguidores. E hoje a gente precisa da mesma coisa, lembrar da mulher de Ló. E olhar para trás significa falta de firmeza na fé. E eu preciso dizer isso. Olhar para trás significa descrença em Deus. Toda vez que eu e você, a gente olha para trás, a gente não está afirmando a nossa fé em Deus, a gente está com saudade do mundo, a gente está com saudade do Egito, a gente está fazendo tudo errado. Então que hoje, a partir de hoje, você venha esquecer tudo que está no passado e venha olhar para frente, tá bom? Olhar para Deus, para o nosso alvo. A gente venha valorizar tudo que Deus fez por nós, a sua nova aliança, para que a gente viva uma vida totalmente com Ele. E isso precisa virar rotina na nossa vida, tá bom? Isso precisa fazer parte de toda a nossa trajetória. Glória a Deus. Bem, tem pessoas, e eu preciso dizer isso aqui, que começam a caminhar e aí do nada dá uma olhadinha, né? Porque acha que dar uma olhadinha não faz mal. Mas eu preciso te dizer que dar uma olhadinha faz muito mal. Então, mulheres, em nome de Jesus, para de olhar para trás. Para de olhar. Perdoa logo quem precisa ser perdoado. Rompe logo com aquilo que você precisa romper. Mas para de olhar para trás. Tem gente que acha que olhar para trás, olhar para o passado, ai, é saudade. Cara, não tem nada demais, Karine. Deixa eu te falar, ela olhou para trás, ela virou uma estátua. Ela olhou para trás, ela viu a cidade destruída. Talvez tem pessoas olhando para trás porque querem ver a destruição. Tem gente olhando para trás porque quer ver
tem desejo de voltar, porque tem algumas coisas que são boas que a gente vive e quer voltar. Para de ficar preocupada com isso. Deus está falando aqui, para de dar uma olhadinha, dá uma olhadinha aí, ó, isso aí, ó, essa olhadinha aí, só Cristo na nossa vida, exatamente, Osana, gente, para de olhar para trás. Para de ficar se preocupando com isso. Se desliga em nome de Jesus. Fecha as portas, fecha as brechas, sabe? É isso. Para de olhar para trás. A nossa vida espiritual é algo sério. A gente precisa começar a tratar em 2022 ela com seriedade, sabe? Às vezes a gente acha, é tão pequenininho, mas é desse pequenininho que se torna um problemão, algo grandão. E a gente não pode viver na desobediência. A gente precisa começar a obedecer tudo aquilo que Deus ordenou. Se Deus falou que não é para olhar para trás, então não olhe para trás. Nosso caminho hoje, como mulheres de Deus, precisa ser trilhado em base de fidelidade e obediência. Então, Salmo 23 fala sobre isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente precisa ter essa oração, entender que Deus está no controle de todas as coisas e nada vai nos faltar, mesmo a gente perdendo coisas, mesmo a gente abrindo mão de certas coisas, Deus está no controle. Bem, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei. Eu botei aqui, ó, uma informação aqui, vamos ver. A palavra sal, ela pode ser traduzido por uma substância em pó. Uma coluna geralmente é um marco para lembrar de alguém. O que aconteceu, né? Algumas pessoas estavam falando que Deus, alguns estudiosos estavam aplicando que Deus, quando fez a mulher de Ló como estátua de sal, era para realmente se formar como se fosse um monumento, igual a gente vê esses monumentos assim nas praças para poder lembrar de uma pessoa. Era realmente para poder fazer um monumento, e ele ficou erguido por um tempo, dizem, né, estudiosos, para mostrar a desobediência dela. Então, não queira ser esse monumento de vergonha para mostrar a desobediência, né? Então, alguns estudiosos falam que ela ficou visível, né, durante muito tempo. Então, gente, você imagina, uma coisa é a gente ser lembrada por algo bom que a gente faz, né? E a gente fala alguma coisa nesse aspecto. Agora, imagina você ser lembrada por algo desse nível, é forte demais. Isso aí, pastora Jussara, vamos seguir olhando para o alvo que é Cristo Jesus, ou glória. Bem, gente, aí eu me coloquei na situação, né? Imagina aí, vamos imaginar eu e você na nossa casa pegando fogo. Será que o que a gente faria? Será que a gente sairia da nossa casa? Ou a gente iria pegar o celular, o notebook, pegar alguma coisa enquanto tá pegando fogo? O problema é que enquanto a gente faz isso, a gente pode perder a nossa vida. E a Bíblia é bem clara. Quem quiser perder a sua vida vai ganhar, mas quem quiser, né, vai perder. E foi o que aconteceu exatamente com ela. Nesse momento não há tempo de salvar mais nada. A gente precisa entender que a nossa salvação é Jesus. Você precisa entender que o que você precisa salvar hoje, todos os dias, é a sua vida. Todos os dias eu e você, a gente precisa salvar a nossa vida do pecado, da justiça, do juízo, das imoralidades, tudo que nos afaste de Deus. A gente precisa todos os dias salvar a nossa vida, olhar para frente. Bem, eu encerro nossa live. Eu já fiz aqui o estudo, vou mandar para vocês. Eu fiz umas perguntinhas aqui, vou ler aqui para você, mas no estudo tá lá para você responder. E eu botei assim: quais são as razões que muitas das vezes nos motivam a olhar para trás? Para você pensar. O que tem feito você olhar para trás? Aí eu botei na segunda perguntinha: enumere 3 coisas que para mim, para você seria difícil desistir. E por quê? Então, tudo isso é para ajudar a gente a crescer, para a gente, no 2022, começar um ano diferente, crescendo, não olhando para trás. Tudo que faz a gente desistir, a gente vai enumerar e a gente vai pedir a Deus a oração para que isso não venha acontecer. E por último, a última pergunta que eu botei é: o que a sua família considera de maior importância para você? Porque tem muitas pessoas colocando a família na frente das coisas de Deus. A gente precisa, sim, cuidar da nossa família,
Mas a gente precisa entender que a nossa vida espiritual, tudo que a gente vai resolver em relação à nossa família, Deus precisa estar em primeiro lugar. A gente precisa falar com Ele. Todos os nossos planos, projetos, a gente precisa chamar Deus para participar, tá bom? Então, no final das contas, a boa decisão profissional de Ló, que foi o que ele fez, né, custou caro, porque além dele perder todas as riquezas, ele perdeu sua mulher, ele perdeu também a inocência das suas filhas. Eu não vou falar sobre as suas filhas, porque aconteceu um incesto com as filhas de Ló, e a gente vai deixar isso para um outro estudo. Então, aparentemente, aquela boa decisão, achando que foi uma decisão boa, né, gananciosa, que ia ajudar ele na parte financeira, em crescimento, não foi tão bom assim. E é isso que acontece na minha e na sua caminhada, quando a gente olha sempre para as coisas materiais, físicas, e a gente deixa as coisas espirituais em segundo plano, tá? Cuidado, porque você perde muito mais do que apenas aquilo que você tá imaginando, tá? Então, ir para lá, próximo a Sodoma, que foi a decisão de Ló, foi uma péssima decisão e ocasionou problemas enormes, tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todos que estão aqui na live, que me ouviram até o final. Rô, você tá aí ainda? Faz um sinalzinho aí com a mão, acena. Eu queria convidar a pastora Rosa. Pastora Rosa tá aí? Pra gente orar juntas? Deixa eu te convidar aqui. Como é que eu faço pra convidar? Deixa eu aprender. Entrar ao vivo. Tô te chamando. Pode ser, pastora Rosa? Dá um ok aí pra você orar pela minha irmã Rosângela, ô Glória, Rô tá aí, ó. Pastora Rosa vai estar orando por você, orando por todas nós, ô Glória. Tô te chamando então aí, ó. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Vamos lá que eu tô aprendendo. Achei. Entrar ao vivo. E aí, pastora Rosa vai orar pra gente, abençoar a vida da Rô também, que tá passando por um problema. Rô, depois, se você quiser conversar comigo, me chamar, tô aqui para orar, para ajudar a gente. Vamos juntas crescer nesse ano. Muito obrigada a todas que participaram. Tô muito feliz por vocês estarem aqui, mesmo num cenário diferente, casa de mamãe, Maricá. Mas eu falei, eu tenho um compromisso com elas, eu não vou deixar elas. Ô, Glória, minha pastora aí, pastora Rosa, obrigada. Amém. Então vamos lá, né? Vamos orar. Eu estou passeando aqui o Namar. O Namai, tá perto, né? É. Tá bom, pode orar? Pode, claro, por favor, dá as honras. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado, exaltado é o seu nome. Pai amado, que nessa tarde maravilhosa, Senhor, que a sua presença, Senhor, estava, Senhor, nesta live, Senhor Jesus, com a tua filha. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, pela vida, Senhor, desta mulher, Senhor, toma esta mulher em tuas mãos, Senhor, coloca as tuas mãos sobre o seu coração, sobre a sua mente. Senhor, tira toda a artimanha de Satanás, toda a aflição do seu coração, aquilo, Senhor, que venha, Senhor, contra o mal na vida dela, tu possa jogar por terra, meu Deus, revigora, Senhor, dá alegria, Senhor, dá ânimo, onde ela pôr as mãos, ser abençoada, ser próspera. Senhor, nós abençoamos a vida desta irmã. Senhor, eu te agradeço por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Ô, Glória, obrigada, obrigada. Um beijo a todas. Então, ó, vamos ficar com uma foto aí. Deixa eu tirar uma foto aqui. Nossa, nossa, minha primeira participação e vai ser a primeira de muitas, né, pastora? Ah, tá bom. Um beijo, obrigada. Tá bom. Meninas. Paz, que Deus abençoe. Um ótimo Natal, boas festas, ótimo final de ano, tá bom? Um beijo a todos. Obrigado. A paz, obrigada, pastora, pelo carinho, pela oração. Rô, conta com a gente. Obrigado. Tchau, gente. Amém.